Gente, eu sou a Drica do Cantinho da Drica e estou aqui mais uma vez para fazer uma resenha, a mais difícil. Autor Fernando Aguzoli, Quem eu? Uma avó, um neto, uma lição de vida. Gente, esse livro ele está autografado pelo neto, que é o Fernando, e eu ganhei de presente de um casal que eu amo muito, que é Georgia e Kleber. Eu ganhei em 2015 e agora reli em 2019 para estar fazendo essa resenha para vocês. Nesse livro, o Fernando, ele conta toda a trajetória da avó Nilva até a doença que é Alzheimer. Nesse livro, ele conta com muito amor e carinho a trajetória toda da avó até a doença, como eu falei. Na página 32, ele fala: Alzheimer é muito mais que resgate da memória passada e perda de memória recente. Em uma sucinta explicação, ela caracteriza-se como uma doença crônica, progressiva e incurável, que afeta a cognição do portador. Aqueles processos básicos que todos temos como automáticos: atenção, memória, julgamento moral, linguagem, criatividade, inteligência, capacidade motora. Sofrem interferência e depreciação, vítimas da doença. Vocês vão entender por que eu estou um pouco nervosa com essa resenha. Na página 56, ele fala mais. Você deve se perguntar: ah, tá, e você, nunca perdeu a paciência? Perdi as contas de quantas vezes cheguei ao meu limite. Bom, vocês já viram o que é Alzheimer. Agora, vamos continuar. No entanto, o que se passa nos bastidores é muito mais complexo e delicado do que parece. Diferente de uma criança que podemos carregar, mesmo aos prantos, para dentro de casa, uma senhora de idade demanda certo cuidado, inclusive com a impressão que gera em público. É uma situação que foge dos padrões. Isso. Fernando abandonou tudo para cuidar da sua vozinha. E aqui nesse livro ele mostra inclusive as fotos da sua vozinha, Dona Nilva, e todas as fotos desde a adolescência, toda a trajetória dela, até quando ela apresenta a doença, todas as vontades, tudo que ela queria visitar, todas as brincadeiras, ele mostra tudo com muito carinho. E na página 79, não tem como não chorar. Ele vai falando sobre os dias, os 7 dias que ela fica doente, que ela fica internada até o falecimento dela. É um livro encantador, em que Fernando, com diversão, com humor, cuida da sua avó até o finalzinho da vida dela, portadora de Alzheimer. É muito difícil. E eu vou explicar o que essa história toda tem a ver com a minha vida. Minha mãe tem Alzheimer. E não é da noite para o dia que você descobre que uma pessoa acordou e está com Alzheimer. Você tem que estar atento para vários detalhes que as pessoas vão mostrando no seu caminhar e que tudo no início você pode tentar ajudar de uma forma melhor, porque Alzheimer não tem cura, mas tem como você retardar os processos da doença. Uma pessoa pode ter Alzheimer durante 6, 8, como até 18 anos. Tudo vai depender de como você vai conseguir identificar a doença. Não existe um exame exato que mostre, está com Alzheimer. Não. São mais situações comportamentais. Porque o exame, ele até mostra algumas entradas no cérebro, coisas mais assim, que os médicos falam, mas, por exemplo, a minha mãe, ele fala que não tem nem tanta entrada, tanto procedimentos, vamos dizer, de bloqueios para identificar o Alzheimer. Mas vamos lá, o Alzheimer, hoje, no mundo, mais de 35 milhões de pessoas no mundo têm Alzheimer. Ela tem sua fase inicial, intermediária e avançada. A fase inicial é aquela que você tem que ter atenção. Minha mãe saía de casa, ia fazer compras e trazia 2 quilos de carne moída e fazia.
Quando eu chegava em casa, estava a panela até a boca de carne moída. No dia seguinte, ela comprava mais 2 quilos de carne moída. E foi assim, 2 quilos de carne moída, 2 quilos de carne moída, até eu completar 12 potes de carne moída no freezer. Comecei a fazer lasanha, macarrão, tantas coisas que eu não aguentava ver mais carne moída na minha frente. Perder a chave. Coisa que acontece com todo mundo, né? Mas perder a chave toda hora? Não, isso não é normal. Deixar de dar recados, ligações. Você tem que se atentar e procurar um médico. Tem alguma coisa de errado com essa pessoa. E aí quando você leva ao médico, doença cognitiva leve. Isso foi o que o médico atestou. Na verdade já é um Alzheimer, né? Mas fica mais bonitinho colocar isso no início. Por quê? Porque lá no início, que é a fase inicial, a pessoa ainda é independente. Ela sai, compra as coisas, volta. E é aí que você tem que ter o cuidado de ir lá na bolsa, colocar o seu nome, o nome de outras pessoas e telefones. Porque essa pessoa pode se perder na rua. E aí vai caminhando, você tem que ir observando todos esses detalhes. Nessa fase inicial, a pessoa é independente, ela faz tudo dentro de casa, sem nenhum problema. Mas você percebe algumas fases, alguns contextos que ela está esquecendo e está fazendo coisas que não é muito normal. Aí passa para a fase intermediária. É aquela que você começa a ter mais cuidados. Começa a queimar a comida. E aí você tem que desligar e tirar o botijão de gás na hora, porque senão você vai causar um acidente para o paciente e para toda a sua família. E aí você começa a esconder facas, produtos de limpeza, nenhum remédio à vista e começa toda a sua luta por descobrir o que é Alzheimer, o que pode acontecer a seu ente querido, e você não aceita isso tão fácil. Nessa fase você tem que trancar o portão, porque se essa pessoa sair, ela vai se perder, ela pode ser atropelada, e é muito complicado. Complicado também porque você escuta até, ela tá mentindo, tá doente nada. Isso tudo é uma carga que você vai recebendo e que você tem que ir se conformando e caminhando. E você passa a ter cuidado com essa pessoa nessa fase intermediária e você sofre bastante porque você não quer aceitar isso. E aí você tem que ter cuidados. Tudo que estiver no meio do caminho dessa pessoa, como ir ao quintal, tem borrachas espalhadas, então vamos trancar a porta dos fundos. Se isso resolve o problema para a pessoa não cair, não vamos deixar ela ir mais aos fundos. Só que o cuidador de quem tem Alzheimer, ele adoece junto. Cada caso é um caso e tem exceção. Mas na maior parte é isso que acontece. A minha pressão começou a aumentar, eu comecei a tomar o Prazolam, a enxaqueca foi piorando e eu fui parar num consultório com uma psicóloga. E vai continuando e você começa a pensar, por que isso acontece comigo? E você começa a querer cobrar de todo mundo que está ao seu lado. Aí encontrei um médico maravilhoso, que eu falo que ele é meu psicólogo também, mas ele é o neurologista da minha mãe. E ele falou uma coisa que eu gravei e que isso amenizou bastante do que eu sentia. A mãe é sua. O Alzheimer é da sua mãe e a mãe é sua, o Alzheimer é da sua mãe e ela é o seu paciente. Desculpa, gente, é porque falar desse assunto mexe muito comigo. E isso foi amenizando todo aquele sofrimento, porque eu tinha que me conformar, eu tinha que cuidar dela, e os problemas não vêm sozinhos. Os problemas, se fosse só o Alzheimer, estaria muito fácil. Mas são todos os outros problemas. Você trabalha, você cuida da mamãe, você cuida de um monte de coisas e você não pode aparentar que você está sofrendo com isso, porque você tem que ter paciência, como o médico diz, muita paciência, e quando você achar que a sua paciência está acabando, você tira lá do fundo mais paciência. Porque eu sou filha única. E às vezes não é tão fácil
viver nessa forma de brincadeiras, como o Fernando, que eu admiro, é muito complicado. E aí meu filho, ele é muito engraçado, ele tem 12 anos. E ele esquenta a comida dela quando chega da escola, ele dá o lanche dela, eu fico monitorando por telefone, e ele encontra várias situações que são muito engraçadas, mas que dá certo. De 5 em 5 minutos ela quer tomar banho. E aí o que ele fez? Chuveiro dando choque. Foi uma forma que ele encontrou, e eu, para ela não cair sozinha dentro do banheiro. E aí depois ela foi e pegou um balde, encheu o balde para tomar banho. E aí o que ele encontrou? Esgoto entupido. E são essas situações que a gente vai rindo e vai levando a vida. E vai tentando passar por esses momentos difíceis. Outra coisa que eu quero falar é: não deixe o seu paciente por alguns instantes com ninguém. Porque é aquilo que eu te falei, o paciente é seu. Eu estava num sítio e lá nesse sítio era um passeio de escola do meu filho, ele queria muito ir e eu não tinha esse direito de privar o meu filho de ir. Então eu a levei, porque ela anda, ela vai para restaurante, ela faz tudo. Só que cada momento é uma surpresa para você. E lá nesse passeio, ela passou mal, quis ir ao banheiro. Quando eu cheguei no banheiro, tinha uma moça lá que se dizia enfermeira, e eu queria voltar para pegar aquele lancezinho de forrar a tábua do vaso. E aí eu voltei para buscar esse lancezinho, porque ela falou: eu tomo conta dela, eu sou enfermeira. E aí eu voltei para buscar. Quando eu cheguei, ela estava toda suja. E a moça falou: ela não quis esperar. E eu falei assim: gente, onde que eu estava com a cabeça de confiar em uma pessoa que eu nunca vi antes na minha vida, que ia passar o olho nela por, sei lá, 1 minuto, enquanto eu atravessei correndo para buscar isso. E aí fui eu lá, limpei tudo. Eu falei: não, isso acontece. E como sempre prevenida, levei roupa, troquei a roupa dela, ela voltou e continuamos no passeio, ficou tudo bem. Só que a gente sempre tem que estar lá na frente. Então não confie o seu paciente com ninguém, porque essa pessoa tem até uma situação aqui no livro que ele deixa por momentos, e essa pessoa simplesmente vai fazer outra coisa e deixar a avó dele, e eles ficam preocupadíssimos e procurando por ela. Então não confie, porque isso pode acontecer contigo. Outra coisa é a fase avançada, né? A fase avançada já é aquela fase que o paciente ele já não vai reconhecer mais os seus familiares, pode se alimentar por sonda. É um caso mais crítico, que eu não estou preparada ainda para viver isso, e eu peço a Deus que eu não tenha que passar por isso. Como eu te falei, o Alzheimer é uma doença que ela pode ficar assim no mundinho dela, que eu falo que é o mundinho de Alice, por anos. E graças a Deus esse médico, nós estamos na fase top dos remédios, está dando certo. Também não vá pela cabeça de outras pessoas. Normalmente quem trata de Alzheimer trata de depressão e você também tem que colocar, ingressar, dependendo de cada paciente, um remedinho para mantê-la calma, tranquila, porque muitas das vezes o paciente de Alzheimer ele é agressivo. Você está fazendo as coisas para ele, mas ele briga contigo, ele te xinga, mas é próprio da doença. Então você tem que conversar com o médico, porque ele vai te ajudar. Então a fase avançada já é mais complicada. Eu não estou preparada para passar por essa fase, que é muito mais difícil, mas Deus fortalece, eu tenho fé nisso, tenho fé que Deus vai ouvir minhas orações. Eu não quero vê-la nunca passando por sonda, entubada, por essas coisas todas, porque é muito complicado. Bom, o Fernando, ele tem um canal no YouTube, eu sou inscrita no canal dele, onde onde ele leva pessoas com mais instrução sobre o Alzheimer, que pode te ajudar também, eu sou inscrita lá, e ele vai te mostrar várias coisas sobre a avó dele, vai falar sobre a doença, sobre muitas situações que pode te ajudar.
E leia esse livro mesmo que você não tenha um paciente de Alzheimer, porque esse livro, em cada momento de carinho, cada momento que ele estava com a avó dele, eu também lembrei muito da minha avó. Porque isso aí é uma outra fase para de repente eu contar depois, mas minha avó passou por outras situações e eu lembrava todo o tempo enquanto estava lendo esse livro da minha avó. Mas fica esse vídeo aí pra vocês, espero que vocês tenham gostado. O canal foi criado por causa disso, o meu filho que deu a ideia. Ele falou, mãe, um dia você vai ter que jogar tudo pra cima pra ficar com a minha avó. Por que você não queria um canal? Ler é tudo que você gosta. Então você vai estar passando para outras pessoas isso. Vai estar passando também um pouquinho da sua experiência com o Alzheimer, que é o que eu espero, né? Que você tenha mais atenção a esses detalhezinhos de esquecimentos dos seus familiares, porque não é normal. Muitas das vezes a gente chega para a pessoa e fala assim, olha, toma cuidado com isso, verifica isso, e a pessoa fica até magoada contigo e você tem que parar de falar. Mas é porque você já passou por tantas coisas que você está identificando algum problema e você quer ajudar. Mas também do outro lado a pessoa fala assim, só porque a mãe dela tem Alzheimer, ela acha que a minha mãe vai ter alguma coisa, ou meu pai. Não, não é isso, gente. Muitas das vezes você se aproxima falando alguma coisa no intuito de ajudar. No intuito de, poxa, não custa nada. E outra coisa, acompanhe o seu familiar ao médico. Porque teve uma fase da vida da minha mãe que ela estava lúcida e tratando de depressão, que ela recebeu a alta da médica, uma falsa alta da médica, porque foi um problema que teve no plano da Unimed. E ela chegou em casa dizendo que tinha tido alta. Ela não teve alta, ela mentiu. Ela piorou do problema. E aí quando eu fui procurar os documentos dela, mexer nas coisas delas, eu achei inúmeras receitas, ou seja, que ela tinha mentido, eram receitas que eram para comprar o remédio, até procurar um novo médico. E olha, foi muito complicado nessa fase, eu quase enlouqueci. Então, de repente, hoje eu até converso com esse médico atual dela, né, que já tem uns 6 anos que eu trato ela com ele. Ele fala que, de repente, lá atrás, esse problema da depressão também já era um pezinho no Alzheimer. Não assim, o Alzheimer propriamente dita, porque cada fase é um tipo de demência. Mas já podia ser um pezinho nisso. Mas a gente não pode voltar ao passado. Então acompanhem, porque muitas das vezes o médico vai falar, e aquela pessoa que está ali não vai acrescentar nada para ela, ela vai voltar a dizer que está tudo bem e pronto. Então, fique atento, acompanhe mesmo, porque isso pode acontecer. Bom, aí para finalizar, eu criei o canal, achei que meu filho estava coberto de razão. Um dia, quando jogar tudo pro alto, eu tenho meu canal, tenho meu hobby, já que eu não consigo hoje nem ir à academia, pelo menos ler livros eu tenho conseguido, nem que seja nas madrugadas. E aprendi a gostar cada vez mais de ler. E eu lembro que teve um exame que ela foi fazer cardíaco. Durante o exame, né, o processo de exame, que ela podia arrancar os fios e tudo, eu li um livro inteiro. Aí foi quando meu filho falou, viu, você pode dividir isso com todo mundo. E eu fiz o canal. Tá tendo uma visualização mais do que eu esperava. Espero que vocês gostem. Se quiserem, né, ouvir mais alguma coisa a respeito de Alzheimer, outras experiências, deixem escrito para mim, por favor. E aqueles que não gostaram ou não querem incentivar, a gente não pode agradar a todos, né? Paciência. Mas fica aí o meu grande beijo, o meu obrigado por ouvir até o final essa história. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo, dê seu like e me siga no Instagram. E até o próximo vídeo. Beijos, tchau!